começo tava todo mundo com aquela expectativa, eu não era diferente. E aí quando começou, a gente começou perdendo logo um jogo fora de casa, muita gente desconfiado, não aqui dentro do Fortaleza, não dentro do nosso grupo, mas né, muita gente com medo, será que dessa vez nós vamos conseguir? E foi um jogo assim que a gente não voltou abatido. Foi um jogo que a gente ali viu que a gente podia chegar mais longe na competição. Foi um jogo que acho que todos viram a entrega do time, já viram outra postura diferente. Mas a partir dali a gente conseguiu pôr em prática tudo aquilo que era já para ter acontecido desde do começo do ano. Cara, foi um momento de extravagância, de felicidade, podendo estrear em casa, o primeiro gol, né, da Série C, da nossa trajetória, da nossa caminhada. Fico muito feliz de ter marcado o primeiro gol e ter comemorado com a torcida. Isso aí foi muito gratificante para mim. Então, demonstrou que foi mais ou menos isso mesmo, que ia ser na luta, ia ser na garra, né? Até o último momento no jogo contra o Moto foi assim. E esse gol ali representou toda a minha dedicação pelo Fortaleza e a garra e a persistência que eu iria ter. E graças a Deus foi muito feliz da minha parte ali. A gente viveu acho que todos os extremos dentro da Série C, né? Eu lembro que nós chegamos a abrir 5 pontos ou 4 pontos para o segundo colocado. E de repente no final a gente se viu numa situação de ter que ganhar para classificar, então foi uma coisa marcante para todos, foi uma coisa marcante para mim principalmente, mas foi uma coisa muito legal a gente poder ter passado por tudo isso e no final a gente ter conseguido o objetivo. Eu acompanhei a trajetória toda, né, da Série C, que eu cheguei no ano que caiu. E eu me lembro que o Fortaleza ia disputar o primeiro ano de Série C, foi na época que eu cheguei aqui. E, cara, você sabe que eu fui muito criticado, né? Você sabe, mas eu botava uma coisa na minha cabeça, eu nunca ia baixar a cabeça. Eu nunca ia baixar a cabeça para isso, para as críticas e tudo. Eu procurava trabalhar no dia a dia e tudo, que uma hora minha oportunidade ia chegar e eu ia saber aproveitar. Bom, minha história da Série C começa muito antes do propriamente estar aqui em Fortaleza, né? Eu lembro que meu último jogo pela Chapecoense foi no dia 1º de outubro, desde lá eu não fui mais convocado. E eu já naquele período ali eu já estava pensando inclusive tinha vendido tinha um restaurante, tinha uma outra loja que a gente tinha, eu e minha esposa, a gente vendeu já pensando em encerrar a carreira, porque o meu intuito quando eu voltei para o Brasil, da Europa depois de 9 anos, era voltar para jogar, porque eu tinha 2 anos e meio de contrato lá na Europa, ainda se eu voltasse com 34 anos era muito difícil eu voltar para o Brasil, para um grande clube e querer terminar a carreira assim. Então eu já estava pensando seriamente em parar, até minha esposa tinha feito aulas de estética, cursos de estética para se especializar e a gente nesse ano de 2017 ter tido o final da carreira e já começando pós-carreira, né? E no dia 18 de novembro então houve a ligação do Enio Mourão na época, falando do interesse do Fortaleza. Na época eu tinha a possibilidade de ficar na Chapecoense ainda por interesse deles e havia uma sondagem da Europa. Mas eu não estava muito voltado para isso. Porque quando a gente volta da Europa para jogar, a gente tem sempre o intuito, eu vim para jogar, eu voltei da Europa para não jogar, então tinha perdido aquela vontade, aquela emoção de jogar futebol. E quando eu recebi a notícia, eu recebi a ligação, na hora eu recebi, conversei normal, mas confesso que quando eu desliguei o telefone, não deu aquele super ânimo na hora pelo meu histórico anterior de não querer mais jogar futebol. Acho que desde quando a minha saída do Hertha, né, de eu vim pra cá, eu vim com um objetivo só, né, de realizar meu sonho, 2, né, realizar o meu sonho, que é jogar pelo Fortaleza e
como em 2010, eu acho que Marcelo Paes foi em Berlim, né, fazer uma visita lá de encontro de jovens empresários, assim, e tava o Paulo César Noronha também, da TV aqui, né, e eu dei entrevista, né, que era o meu sonho, jogar no Fortaleza e tirar o Fortaleza dessa situação, porque eu acompanhava de lá. Enfim, vim com esse objetivo na cabeça, né, e cheguei aqui com críticas e algumas pessoas desacreditavam, né, do meu potencial, não tinha muita oportunidade com o treinador que estava aqui, mas eu nunca perdi a esperança, nunca perdi a vontade de vencer. E graças a Deus, com a ajuda dos meus companheiros, de todos aqui da diretoria, do pessoal que envolve o meu futebol do Fortaleza, a gente conseguiu o nosso objetivo que foi colocar o Fortaleza de volta à Série B e um sonho realizado. Desde quando eu cheguei aqui, eu disse, mesmo por ter passado em outros clubes, né, até mesmo fora do país, ia ser a grande chance da minha carreira. Então, quando eu recebi o convite do Marcelo Paz, eu não pensei duas vezes. Falei para o meu empresário, para minha esposa, vamos de olho fechado, que eu quero encarar esse desafio, pelo fato de eu ter acompanhado, né, há alguns anos assim, a história do Fortaleza e eu sempre via a torcida, então eu sempre falei para minha esposa que meu sonho era jogar com o estádio lotado, então dessa proporção assim, aqui foi o primeiro clube mesmo, realmente, com tanta gente assistindo assim, e aí quando eu recebi o convite não pensei duas vezes em vir e quando eu cheguei aqui que foi caindo a ficha aos poucos, né, do quão importante era vestir a camisa do Fortaleza. Então, eu encarei realmente como a chance mais difícil da minha carreira e, graças a Deus, deu tudo certo e conseguimos um grande sonho. Aí a gente ganhou em casa, depois ganhamos fora, depois ganhamos outro em casa e assim foi. Aí empatamos fora, ganhamos em casa de novo, então a gente foi ganhando confiança. Aí chegou um momento que às vezes acontece com toda a equipe, a gente teve uma oscilação. Acabamos perdendo, empatando em casa e acabamos perdendo jogos fora. Aí começou a desconfiança de novo. Aí houve as agressões na saída do estádio. Mas essas coisas não tiraram o nosso foco, não tiraram a nossa confiança. Na verdade, isso nos fortaleceu em termos de grupo. A gente tinha que se fortalecer, não tinha outra coisa a ser feita. Porque se a gente abaixasse a guarda, aí talvez a gente não ia conseguir. Mas ali a gente teve força, né? Depois pra frente, no meio dessas oscilações de partidas ruins, de jogo que a gente não venceu, houve a troca no comando. E dali, quando houve a troca, a gente sabia da responsabilidade que era. Eram 3 decisões, né? No caso aqui a gente se classificou aqui e os 2 jogos do mata-mata. E a gente cresceu no momento certo, naquela hora a gente fez tudo o que tinha que se fazer naquele momento. A gente abriu mão de qualquer coisa. Esse era o nosso discurso. Abrir mão de qualquer coisa para conseguir esse feito histórico que era o acesso. E a gente abriu mão. Abriu mão de ficar com a família, concentrava antes, abrimos mão de ter um lazer por aí, a gente se cuidou em relação a isso, jogamos em cima de dor, não só eu, o Shoa fez isso, outros atletas fez isso, então a gente sabe que no final tudo ia valer a pena, e foi isso que aconteceu, valeu a pena e está todo mundo feliz hoje e sorrindo com isso. Para mim foi uma das piores notícias que eu já recebi no futebol. Primeiro que ainda estava um negócio muito indefinido na Série C. A gente estava tendo muita irregularidade na competição. E outra de não saber que eu poderia ficar de fora o ano todo. Então isso daí para mim foi uma notícia muito ruim. Foi passando alguns dias, o Enio continuou ligando, posteriormente ligou o César Sampaio, né, também o Emerson Maria como treinador. E aí a minha esposa, a gente começou a conversar e colocamos diante de Deus as possibilidades e a verdade é que foi
fechou lá da Europa, não deu certo. Aconteceu a tragédia da Chapecoense e a gente botou o seguinte propósito, que se pós-velório, pós-semana da tragédia, o Fortaleza ainda quisesse, a gente então iria abraçar esse grande desafio, essa grande pressão, como de repente o último ato da nossa vida profissional. E para nosso espanto, porque a gente sabe que no futebol as coisas são muito rápidas e o mercado do futebol é muito rápido. Quando aconteceu o velório no sábado, no domingo a gente resolveu desligar tudo, na segunda-feira nós então entramos em contato de novo com o Enio e retomamos então, e para nossa surpresa, o Fortaleza ainda estava de portas abertas, com o mesmo intuito, com a mesma vontade logo do início. E aí foi rápido, de segunda a sexta nós acertamos todos os detalhes contratuais, na sexta-feira eu já tinha assinado o pré-contrato. E confesso que desde esse dia que eu assinei o pré-contrato, houve uma paz muito grande na minha vida, na vida da minha esposa, tanto da minha família. Muitos, de repente, podiam pensar assim, pô, um goleiro que estava na Europa, jogando Champions League, jogando a Série A do Brasileiro, daqui a pouco não era convocado e foi para o fundo do poço, que era a Série C. Mas havia algo muito grande, muito tranquilo dentro de nós, que havia um propósito muito grande, principalmente de Deus em nossas vidas, para a gente vir para o Fortaleza. Às vezes a gente acaba, querendo ou não, a gente se acomoda. Pô, o time tá bem, e é difícil você conseguir manter por bastante tempo. Tivemos uma queda assim muito grande de postura, e nisso começou a vir algumas partidas ruins, derrotas que a gente começou a cair um pouco na tabela, mas sempre se mantendo ali no G4, né? E a gordura que a gente tinha criado no começo da competição foi se acabando, foi secando e dali bate aquele desespero da torcida de fora, da imprensa. Começou a desconfiança de novo, que esse time não ia chegar, que esse time é um dos piores times dos últimos anos. E pra gente que está aqui dentro, ali, lutando no dia a dia, ali, é difícil passar por esse filme novamente. Mas como a gente sabia da nossa capacidade, como a gente já tinha mostrado nos jogos anteriores, na sequência que a gente teve de vitórias, a gente sabia que só dependia da gente, né? E graças a Deus a gente precisou chegar até a última rodada da primeira fase para poder classificar e deu certo. Fizemos uma grande partida no último jogo da primeira fase e dali acho que criamos aquela confiança diante de novo, reconquistamos e acabou dando certo, né? Gosto de trabalhar muito e sempre com muita fé e acreditar que a gente, com fé em Deus, a gente é capaz de mudar qualquer situação. Eu, quando comecei como titular, sabia que eu estava jogando numa posição que era fora da minha total, mas em prol do clube, em prol de ajudar, tentei dar meu melhor, acabei torcendo o tornozelo, né, tendo uma lesão ali, né, depois fiquei fora bastante tempo, fui voltando aos poucos, né, aí não fui tendo muitas oportunidades, acabei até não ficando fora de jogos, né, isso me deixava muito triste, né, porque eu queria muito conseguir o que nós conseguimos, né, o acesso junto com todo mundo. Então era o que me mantia a minha fé viva, aquilo, sabe, que me mantinha em pé, sabe, assim, de querer dar a volta por cima, porque só eu e a minha família, nós sabemos o que a gente passava, né, de chegar em casa, seu filho perguntar, poxa, pai, por que não tá jogando? E eu não sabia o que dizer para ele, porque eu sabia que eu estava dando o meu melhor, mas para uma criança não vai entender isso. Como que eu vou falar para uma criança que eu estou dando o meu melhor, que eu estou fazendo tudo, mas mesmo assim não estou indo, né? Então eu só procurava dizer, é opção, acontece essas coisas, filho, nem sempre a gente joga, mas o que eu quero que você saiba é que o pai está trabalhando muito. Bom, viver foi difícil. Se eu falar que foi fácil, eu vou estar mentindo. Mas acho que esses últimos anos assim foi bastante cruel em relação aos jogadores. Comissão, nem tanto que comissão vem e vai embora, então acho que não sente tanto, mas jogadores que ficam, tipo eu, Bruno, que já são da casa, e funcionários principalmente, que vivem isso a cada ano, é terrível, né? E
esse ano acho que não está sendo diferente. A gente veio ter glória, assim, digamos, no final do ano, né? Nesses últimos 2 meses está sendo só alegria, mas acho que a gente levou muita pancada e criou uma casca boa para chegar agora numa hora decisiva, saber lidar com a pressão, com o que era tudo falado, era dos últimos, caiu tudo agora, sempre como todo final de ano sempre cai os últimos anos, os últimos 7, 6, 8 anos, então o time foi abraçado pela diretoria, a diretoria que entrou focada no que queria e acho que isso ajudou muito. A comissão, a mudança de treinador ajudou também, deu para ver um novo ânimo nos jogadores, funcionários também, nunca que mudam o jeito de tratar a gente. Não é porque a gente está perdendo que eles vão mudar, eles nunca fizeram isso porque eles iam fazer agora. E acho que isso ajudou bastante. Aí depois a gente deu uma oscilada, que é normal no meio da competição. E aí houve a troca do comando, veio o Antônio Carlos, né, com a comissão nova. Também nos passou toda a confiança que a gente precisava naquele momento. E ali a gente cresceu. Naqueles últimos 3 jogos, que foi o jogo da classificação em casa e depois os 2 do mata-mata, a gente cresceu no momento certo e conseguimos aí, graças a Deus, o acesso tão esperado. E eu me lembro bem que no começo da pré-temporada era a posição que tinha mais no elenco, era lateral esquerdo. E nem isso me abalava. Eu dei até a entrevista no começo do ano que 2017 era o meu ano. E graças a Deus veio me abençoando aí, velho. E chegou na reta final, só eu na lateral, né? Mas eu ralei bastante para chegar nesse momento. A sensação foi a melhor de todas, né? Acho que por onde eu passei sempre conquistei títulos, objetivos, equipe, individuais, mas esse gol ficou marcado mesmo na história, né? Até porque foi um gol muito importante que conseguiu que a gente pudemos conquistar o nosso objetivo, que era o acesso. Mas nos melhores sonhos jamais iríamos pensar da maneira que foi, particularmente falando, o meu ano, né? O ano nosso aqui. Confesso que quando eu cheguei aqui fui sempre muito bem tratado e isso me trouxe um carinho muito grande e uma responsabilidade, mas um carinho muito grande da parte dos torcedores via redes sociais, muito grande, desde da suposta negociação que havia entre Fortaleza e o Marcelo Boeck. Já comecei a receber inúmeras mensagens, tudo pode vir para cá, que aqui nós vamos te tratar com carinho, com o devido momento que tu deve viver. E principalmente também dos funcionários, seja da direção, seja das próprias pessoas ligadas, o Cláudio, o Sexta, o Cícero, os massagistas, a fisioterapia. Eu me lembro quando eu cheguei, primeiro dia eu entrei dentro da fisioterapia, estava a Toinha, quando a Toinha me viu, ela começou a chorar, lembrando de toda a história. Tu é o sobrevivente? Eu falei, eu vim para cá. A motivação de entrar para a história, cara. Motivação e, na verdade, cara, a responsabilidade que eu tenho aqui no grupo, que eu tenho no Fortaleza hoje. E antes da gente conseguir esse acesso, era muito pesado, cara. Eu não podia deixar meus companheiros sem a minha ajuda, sem a minha contribuição. Eu lembro que quando eu machuquei meu ombro, nunca tinha tido uma lesão dessa gravidade nos membros superiores, né, no ombro, braço, alguma coisa assim. E ali passou um filme na minha cabeça, eu fiquei com medo porque era uma lesão, e todo mundo sabe, para cirurgia. Porque eu lembro que o médico falou para mim, se da próxima vez que meu ombro saísse do lugar, eu ia ter que parar e fazer cirurgia. E não deu outra. No jogo contra o Salgueiro, eu fiz o gol, caí em cima do braço e ele saiu do lugar. E ali na hora que eu fiz o gol, não comemorei, foi até 1-0 aquele jogo. Eu pedi para os caras colocar no lugar meu ombro, voltou no lugar e eu voltei pro jogo, joguei o jogo inteiro e aí ao final da partida todo mundo, e aí, o que a gente vai fazer agora? Porque saiu do lugar de novo, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, vamos que vamos embora, esquece isso aí, vamos embora. E vocês me acompanharam no meu dia a dia, viram que eu joguei em cima de dor,
nessa situação do ombro, mas eu acho que tudo foi válido, porque ali naquele segundo jogo contra o Tupi, naquela hora que o juiz apitou o final, não importava a dor, não importava o ano que passou, não importava nada, só importava que a gente conseguiu o tão sonhado acesso, e ali, para mim, valeu a pena tudo.